Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos caminhar com Jesus? Estamos entrando, né? Hoje foi um dia bastante puxado, um monte de coisa para fazer. Ainda não terminei minha apresentação de amanhã, né? Apresentação sobre varíola dos macacos. Aliás, vamos até falar sobre isso, sobre se é macaco ou não é macaco. Por que é varíola dos macacos? Vamos explicar os problemas, os riscos, as confusões, as prevenções, as medidas possíveis, né? Tudo isso amanhã, né? Já pus aí no Instagram, né? Para as pessoas verem a atividade. Uma fala, mas isso é amanhã. Hoje nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, que eu acho que é uma reflexão necessária, né? Eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que deixar mais claro no Evangelho, sabe? Até porque às vezes eu tenho a impressão que manipulam. Mas isso aí é daqui a pouco, daqui a mais 4 minutos, quando a gente fizer a nossa apresentação, né? A leitura e depois a reflexão, a homilia, né? A pregação, como você quiser chamar. Para mim, tanto faz. O importante é que a gente interprete, entenda e viva a palavra de Deus, né? Isso a gente só vai fazer com a leitura constante, com tentar entender, com tropeçar. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente lê, entendi, mas não era isso. Mas a gente, naquele momento, entendeu. Vamos nos lembrar que o mandamento é que a gente ama o Senhor nosso Deus segundo a nossa compreensão. Então isso às vezes muda, né? O nosso entendimento das leituras, da doutrina muda, a própria doutrina vai mudar com o tempo, né? Porque a nossa compreensão não é perfeita, né? A nossa ciência não é perfeita, a nossa compreensão não é perfeita. Então a gente sempre vai ter que entender de novo, de novo e de novo e de novo. Por isso que eu tento sempre trazer alguma coisa para a gente refletir, né? E hoje a gente vai trabalhar, apesar de serem poucos versículos, são 5, nesses poucos versículos tem muita coisa importante. Por isso é importante que a gente trabalhe essas coisas com cuidado, para a gente não cair nas coisas. Boa noite, paz e bem. Hoje a reflexão é interessante, Marcelo, acho que você vai gostar, né? Está quase na hora da gente começar, 2 minutinhos, né? Não sei se você viu, Marcelo, amanhã eu vou falar sobre varíola dos macacos. Paz e bem, Marcelo. Amanhã eu vou falar sobre a varíola dos macacos, né? Vai ter um clínico falando sobre a questão clínica, né? Um infectologista, né? E eu até preferi, porque, sinceramente, tudo que eu sei de varíola dos macacos, clinicamente, é o que eu li nos materiais. Então, vamos combinar, né? Isso ninguém precisa assistir, porque aí é a mesma coisa que ler um documento, né? Vim sim, vou compartilhar. Ah, que bom, Marcela, que bom. Que bom. Está quase na hora da gente começar. Mas a questão da epidemiologia, eu tenho material que eu produzi, né? Alguns materiais, inclusive, que, vamos dizer, outras pessoas não têm. Eu vou trazer coisas que outras pessoas ainda não apresentaram, né? Que eu acho que são importantes, eu acho que são necessárias, né? Não tem aqui nenhuma coisa de desejo de criar uma coisa, mas acho que é necessário que a gente entenda, inclusive,
que a gente evite algumas compreensões erradas dessa doença. Isso é muito importante. Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Este evangelho é muito importante, mas ele normalmente é mal interpretado. Sabe? As pessoas, elas têm uma interpretação que eu considero, não vou dizer que estão erradas, porque eu vou dizer que elas não estão seguindo talvez o caminho mais perfeito para isso. Quando a gente fala, fulano tem que tomar a sua cruz, cada um tem que carregar a sua cruz, não raras pessoas trabalham essa ideia como a ideia de sofrimento. Então, eu tenho os meus sofrimentos, você tem os seus sofrimentos, fulano tem os seus sofrimentos, Deltrana tem os sofrimentos dela, cada um tem que carregar a sua cruz. E esse é o entendimento, vamos dizer, mais habitual dessa passagem. Né? Renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e segue comigo. Então você, para seguir a Jesus, tem que sofrer. Está errado. O pessoal está absolutamente errado. E eu vou tentar explicar 2 motivos porque eu acho que isso está errado. A visão da cruz como sofrimento é uma visão romana. A visão da cruz como uma visão de escândalo é uma visão, vamos dizer, judaica. É uma visão pagã. Oi, boa noite, paz e bem. Então, quem vê a cruz como sofrimento parou em Roma. Quem vê a cruz como escândalo é o fariseu da época, é o grego da época. Nós que seguimos Jesus não vemos a cruz como sofrimento, nós vemos a cruz como vitória. Né? É até interessante porque Paulo, numa das suas cartas, fala assim: os judeus pedem milagres para acreditar em Jesus, em Cristo. Os gregos pedem razões. Mas nós apresentamos o Senhor crucificado, morto e ressuscitado, escândalo para os primeiros e loucura para os segundos. A cruz foi ressignificada pela ressurreição de Jesus. Aquilo que era o horror dos romanos, a maldição dos judeus, a forma mais escandalosa de execução, o maior sofrimento, porque as pessoas morriam fadigadas, asfixiadas, fadigadas, com dores terríveis. Aquilo que era isso tudo passou a ser a marca da salvação de toda a humanidade. Então, nós não podemos imediatamente pensar a cruz como sofrimento.
eu vou um pouco mais além. Quando o plano de Deus foi o plano do sofrimento. Deus, quando criou o ser humano à sua imagem, segundo a sua semelhança, ele não criou para que o ser humano ficasse doente. Ele não criou para que o ser humano tivesse dores no parto. Ele não criou o ser humano para trabalhar. Ele não criou o ser humano para morrer. Quando o ser humano foi criado para uma vida boa, uma vida sem sofrimento. O sofrimento não faz parte do desejo de Deus. Então, Jesus, de forma alguma, pode virar e falar para você: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, passa a sofrer. Não, ele não falou isso. Ele falou outra coisa e a gente tem dificuldade de entender. E eu vou dizer para você que essa dificuldade de entender é absolutamente normal. Primeiro, porque às vezes é difícil entender a palavra de Deus. E segundo, muitos falam muitas coisas, a gente se acostuma. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho interpretado essa leitura de outro jeito. Como é que eu interpreto? Jesus fala assim: toma a sua cruz. A cruz é sinal de ressurreição. A cruz é sinal de salvação. A cruz é sinal de amor, de perdão, de misericórdia, de acolhida, de inclusão. Isso é a cruz. E quando você toma essa cruz para você, quando você decide ser no mundo um sinal, vós sois a luz do mundo, já dizia Jesus. Um sinal que guia as pessoas, um farol no meio das trevas da morte, mostrando ao mundo amor, misericórdia, solidariedade, mostrando uma profunda acolhida com as pessoas que são diferentes de você, incluindo aqueles que estão à beira do mundo. Algumas pessoas não vão gostar. Algumas pessoas irão se revoltar contra você. E isso pode até causar algum sofrimento. Como nós vimos recentemente, quando Jesus fala assim, quando é revelado o plano de Deus, e Jesus fala assim: o Filho do Homem deve ser morto. Ele não diz deve morrer, porque a morte de Jesus não fazia parte do plano divino. Também não faz parte do plano divino que nós soframos. Entretanto, a escolha de seguir Jesus pode nos colocar em situações desagradáveis. Muito desagradáveis. Em alguns casos, você pode realmente sofrer uma agressão até ser morto. Isso é possível. Mas nota bem, não é o que Jesus deseja. Jesus não está pedindo para você renunciar a si mesmo e sofrer. Jesus está pedindo para você renunciar a si mesmo daquelas coisas que existem em você que não estão de acordo com o plano de Deus. Então, se você é uma pessoa rancorosa, renuncie ao rancor. Torna-se uma pessoa que perdoa. Ah, Bernardo, é difícil. Muito, muito difícil. Para isso existe a oração, para isso existe a leitura da palavra, para isso existe a comunhão, existe o sacramento da reconciliação, existe você ter um conselheiro espiritual. Existe muita coisa para te ajudar. Se você é uma pessoa que tem tendências violentas, agressivas, renuncie a si mesmo e passa a amar os outros. Se você é uma pessoa gananciosa, egoísta, renuncie a si mesmo e seja solidário. Se você é uma pessoa cheia de preconceitos, seja uma pessoa racista, machista, uma pessoa, sei lá, homofóbica, uma pessoa
apropofóbica. Bernardo, o que é isso? Uma pessoa que tem ódio de pobre, que tem raiva de pobre. Né? Se você tem uma dessas coisas, renuncia a si mesmo. Se preocupa com as pessoas, com a dignidade das pessoas. É isso que Jesus está falando. Esse é o renunciar a si mesmo, é renunciar àquilo que existe em você que está contrário ao plano de Deus. Essa é a primeira parte. É difícil? É difícil, mas é o primeiro passo. Não quer dizer que você tenha que seguir esse passo para seguir Jesus. Pelo contrário, você está num caminho. Você vai colocar no seu caminho a ideia: eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu me ponho a caminho e já vou pensando como eu vou renunciar a mim mesmo nessas coisas. Não é renunciar a si próprio enquanto indivíduo, mas renunciar àquilo que existe em você como indivíduo, que é contrário ao plano de salvação. E é por isso que Jesus fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Agora faz mais sentido. Porque não adianta você ser a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, a pessoa com as melhores coisas do mundo, com a maior quantidade de dinheiro do mundo, com o maior exército do mundo. Se você, para isso, seguiu totalmente o caminho afastado de Jesus. Porque vai chegar num ponto que você não vai mais poder pedir perdão. Que você não vai poder chegar para Jesus e falar assim: cara, eu fiz besteira, me perdoa. E aí você perde a sua vida. Se eu tivesse discutindo a cruz como sofrimento corporal, a cruz como renunciar a mim mesmo e sofrer, essa frase não faria sentido. Porque não haveria uma oposição entre ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Essa frase só faz sentido quando você entende que algumas pessoas, para ganhar o mundo inteiro, abrem mão de seguir a Jesus. Mantém em si tudo que é contrário ao plano de salvação. Por isso que Jesus fala: renuncia. Abre mão daquilo que é contrário ao plano de salvação que existe em você. Esse é o primeiro passo. Né? Ele diz isso. Depois ele fala: venha me seguir, me siga, venha comigo. E aí posto que você tirou tudo, ou tentou tirar, ou está decidido a tirar tudo que é contrário ao plano de salvação, você segue com Jesus. E ao seguir com Jesus, você toma a sua cruz. A sua cruz de ser sal da terra, de ser fermento na massa, de ser luz do mundo. A cruz não é ruim para nós que acreditamos que Jesus é Deus. A cruz é boa. Né? A gente, inclusive, tem, de vez em quando a gente fala: eis o lenho da cruz, de qual pendeu a salvação do mundo. Então a cruz não pode ser um sinal ruim, tem que ser um sinal bom. E sendo um sinal bom, nos anima a seguir em frente. Entende isso? E aí, como é que fica o sofrimento daqueles que seguem a Jesus, como Damião de Molokai, como Dom Oscar Romero, como Irmã Dorothy, como Josimo, como Lourenço, como Estevão, como várias e várias pessoas. Eles não sofrem por seguir a Jesus. Eles sofrem porque no mundo as pessoas agirão contra o plano de salvação. No mundo havereis de ter sofrimento, mas coragem, eu venci o mundo. Quando João fala em mundo, ele não fala no lugar geográfico, ele fala numa disposição contrária ao plano de salvação. Então,
Quando Jesus está falando que você vai ter problemas, vai ter sofrimento, não é que ele deseja que você sofra. Pelo contrário, se dependesse de Jesus, todos seguiríamos ele e ninguém mais sofreria no mundo. Entretanto, algumas pessoas não conseguem fazer isso. E algumas pessoas ativamente escolhem se opor ao plano de salvação. E por isso a gente tem o sofrimento. Mas lembre-se, não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é: renuncie aquilo que tem de ruim no mundo. No mundo não. Renuncie aquilo que tem de ruim em você. Se converte. Transforma a sua forma de viver, de ser, de trabalhar, de agir na tua família, de agir na tua igreja, de agir na tua sociedade, de agir no meio ambiente, agir na política, na economia, segundo o Evangelho. A partir do momento que você renuncia a si mesmo para seguir o que Jesus pede que você siga, você caminha com Ele, você toma a cruz. Isso é bom, porque você irá mudar as pessoas à sua volta. Infelizmente, alguns vão reagir contrário. Talvez não. Talvez você tenha uma vida maravilhosa, encontre só pessoas que não reagiram contrário a você, e você continua carregando a sua cruz. Porque a cruz é sinal de alegria, de esperança. É sinal que nós fomos salvos pelo amor. Nunca pense isso como um sinal de sofrimento. Amém? Bom, essa é a reflexão que eu fiz hoje. Não passei do tempo regulamentar. Eu tento acabar sempre meia hora, né? Então, estamos aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as pessoas que vejam depois tenham gostado. Marcela está mandando um amém. Obrigado, Marcela. Muito obrigado. Né? Como eu falei já, vou repetir amanhã. Eu estou aí numa atividade onde eu vou falar sobre varíola do macaco. Se vocês quiserem participar, participem. Se vocês quiserem saber mais, deem um pulinho lá. Se puder compartilhar para os outros verem, é bom, eu agradeço. Não me importo de fazer propaganda, não. Não porque eu quero aparecer, mas é porque eu acho que é importante a gente trazer algumas questões, discutir alguns pontos, evitar algumas distorções que estão sendo feitas, né, para que a gente não caia nas coisas. Né? Bom, eu vou me despedir. Amanhã, 19h30, a gente faz a live, mas eu faço a live do Evangelho de domingo, tá? E vou dizer, é uma reflexão interessante, hein? Para chamar a atenção, tá? A gente se vê amanhã, 19h30. Vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero, Damião de Molokai, Lourenço, Estevão, das santas diaconisas, das 7 santas diaconisas, que também foram mártires da igreja. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protegem, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. A gente se vê amanhã. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.